Olá, eu sou a professora Vera Capellini, atual presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial, professora do Departamento de Educação da Unesp. Meu mestrado e meu doutorado em Educação Especial foi realizado na UFSCar e fiz um pós-doutorado na cidade de Alcalá, na Universidade de Alcalá, na Espanha. Gostaria de começar esse bate-papo com vocês sobre a inclusão no mercado de trabalho da pessoa com deficiência, desafios e possibilidades e o papel da educação básica para que isso aconteça. Primeiramente, eu acredito que a gente vai ter uma sociedade mais inclusiva quanto mais as nossas escolas conseguirem incorporar esta perspectiva de uma educação, de uma inclusão escolar inclusiva. Que isso quer dizer? Que quando a gente parte do princípio que a pessoa com deficiência, estudando numa escola comum, ela aprende a interagir com os demais, ela desenvolve autonomia, participação, tolerância e os outros tolerância para com ela. Nesse sentido, a escola tem um papel importantíssimo de contribuir para que essa pessoa com deficiência, seja ela do tipo sensorial, deficiência auditiva visual, TGD, ou hoje eu gostaria de focar mais na deficiência intelectual. Em de fato a escola cumprindo o seu papel de promover essa formação integral, o pleno desenvolvimento, autonomia, condições da pessoa com deficiência aprender a encontrar alternativas, outros caminhos para sanar dificuldades que a deficiência coloca. Como, por exemplo, se eu tenho dificuldade com cálculo mental, eu posso aprender a utilizar a calculadora, mas para utilizar a calculadora eu tenho que compreender conceitos como adição, subtração, porque eu vou precisar disso para poder operar a calculadora. Se eu tenho dificuldade com a escrita, eu posso aprender uma comunicação de uma escrita funcional, a expressar o que eu quero dizer oralmente, a utilizar inclusive um misto, né, de imagens com escrita. Então é muito importante que a escola tenha esse papel do pleno desenvolvimento. Bom, isto posto, e no mercado de trabalho? O que eu diria para as famílias? Por exemplo, eu não sou mãe de pessoa com deficiência, mas na minha família, coincidentemente, não foi por isso que eu escolhi, porque foi posterior, a gente tem a Rebeca, que tem deficiência auditiva. Por conta de uma meningite, a deficiência auditiva dela é profunda. Hoje, ela fez psicologia, na instituição ela contou com intérprete e ela atua numa clínica ofertando terapia e formação em Libras, né? Então, terapia em Libras para surdo e também formação para empresas, para escolas que querem aprender a comunicação em Libras. Todavia, a Rebeca casou com o Bruno, que é surdo, e o Bruno trabalha numa empresa multinacional que lhe deu a vaga por conta das cotas da pessoa com deficiência. Muitas vezes, a família pode achar que por conta de um benefício, ela prefere não arriscar no mercado de trabalho. Mas quando a gente pensa na formação integral do indivíduo, quando a gente pensa em emancipação, cidadania, assim como para o ser humano é muito importante ele ter a identidade dele, a educação como um direito fundamental, o lazer, o trabalho também ele complementa muito a formação das pessoas. Eu, por exemplo, eu gosto muito do meu trabalho e pessoas com deficiência também. Para além disso, a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, mesmo que ela perca em ela perdendo o benefício, se ela novamente volta a estar numa condição de não estar trabalhando, ela pode novamente ter o benefício. Mas eu diria que a mudança muito grande que esta pessoa com deficiência provoca nos ambientes, né, nas empresas, no comércio, nas escolas, de modo geral, no mercado de trabalho, ela possibilita que o ser humano, na sua compreensão integral, aquele que não tem deficiência, possa aprender a
contribuir para que ele desenvolva tolerância, para que ele aprenda a conviver com as diferenças e valorizar a diferença, valorizar o tempo do outro, a capacidade do outro, a perspectiva de colaboração e de solidariedade, porque muitas vezes ele pode ser muito bom numa tarefa, mas aquela tarefa inteira precisará da contribuição dessa pessoa com deficiência. Então, o objetivo só vai ser atingido se ele também contribuir para que o outro desenvolva, para que o outro possa aprender. Então, eu diria, né, quero contribuir com a minha fala aqui hoje, que é fundamental que nós, enquanto seres humanos, nesta perspectiva de uma sociedade que valoriza a diversidade, que a gente possa cada vez mais primar pelo conceito da acessibilidade e inclusão e do desenho universal em todos os níveis de ensino. Então, no mercado de trabalho, se eu tenho uma pessoa que vai trabalhar, vamos supor, nas lojas Marisa, né? E esta pessoa com deficiência foi trabalhar nessa loja e é muito importante que ela possa ser acompanhada, que a empresa tenha uma preocupação de promover a integração, que os outros colegas aprendam e saibam como poder orientá-la. Ela precisa receber instruções de tal modo que ela consiga aprender. Então, a importância do desenho universal, que é ensinar de modo que não é o aluno que tem que se modificar, e sim o ambiente que se modifica, vale inclusive para as orientações da competência profissional, do que ele tem que fazer. Então, eu diria assim, em breves palavras, né? Eu quero deixar o meu vídeo aqui não longo, porque eu vejo que no momento da pandemia que nós estamos vivendo, é importante todos saberem que pessoa com deficiência tem o mesmo direito de participar plenamente da educação. Primeiramente, porque deficiência não é doença, então a gente precisa ter isso claro, que educação é um direito fundamental para todos. E pensando na educação ao longo da vida, no sentido de que ele saia da educação básica, possa ter de fato instrumentos, né, que a educação seja um instrumento por excelência para que ele possa acessar o mercado de trabalho. Da mesma forma, o mercado de trabalho precisa que as pessoas cada vez mais tenha consciência do quanto todos ganham, do quanto é benéfico, do quanto que respostas criativas criadas, que não foram criadas ainda, podem ser criadas, desenvolvidas, potencializadas, para que as pessoas possam compreender e fazer parte de uma equipe no mercado de trabalho. Para que a gente não pense que ela está ali e que ela não é parte, né, da equipe de trabalho. Não. Se uma vez que a gente pensa no desenvolvimento do ser humano, ela faz parte da equipe. Então, só terá sentido se toda a equipe conseguir de fato, para além da pessoa desenvolver o trabalho, ter esta interação, que a gente possa aprender a desenvolver a habilidade social, né, da comunicação. Isso é muito importante para todo mundo. O sentimento de pertencimento, de poder dar opinião, da gente encontrar outras formas de se comunicar, de demonstrar o sentimento, o afeto, de ensinar o que ela precisa fazer. E para a família, todas as pesquisas apontam que quando o jovem, quando um adulto está inserido no mercado de trabalho, consegue ser parte, né, de uma equipe, interage com as demais pessoas, isto dá uma satisfação imensa, contribui muito para o desenvolvimento da pessoa. E nós nos desenvolvemos a vida toda, não é porque a gente se tornou adulto que a gente não desenvolve. Pelo contrário, a gente continua desenvolvendo e a gente se desenvolve sempre e muito por meio das aprendizagens. Então, é fundamental que as famílias compreendam esse processo, que elas saibam o quanto isso é importante para o pleno desenvolvimento, para a participação, para a independência, para que o adulto com deficiência intelectual, inclusive, possa aprender e desenvolver a falar por si próprio e não que todo mundo decida por ele. Então, eu gostaria que nessas breves palavras de deixar para vocês este recado, né?
que é fundamental que a sociedade se modifique, que a gente cultive a diversidade, valorize as diferenças, promova o desenvolvimento e que no período de pandemia, sem dúvida, isso se tornou muito difícil e num país com tanta injustiça social que dificultou o acesso, né, à questão da inclusão digital, mais ainda ficou complicado para todas as pessoas, sobretudo as que têm condição socioeconômica menos favorecida. Mas não podemos nos esquecer o direito à educação e que essa criança e adolescente, e pensando no mercado de trabalho, é fundamental que não tenha diferença, que ela não seja discriminada por conta da deficiência, né? Deficiência não é doença e nós ainda não aprendemos de fato todas as pessoas a ter essa clareza. É mais fácil a gente colocar uma rampa, adaptar um equipamento, mas ainda a gente tem preconceito, barreiras atitudinais. E quanto mais plural, quanto mais diverso for todas as instituições que existem, mais a riqueza da gente aprender a conviver com as diferenças. Muito obrigada pela participação, um abraço a todos e que a gente possa superar esse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Obrigada.